para que a gente potencialize aí o nosso YouTube, amém? Vamos à palavra de Deus, vem cá, hoje é o Vitão que vai pregar a palavra, servo do Altíssimo, bênção de Deus, estenda suas mãos para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Pai, nós te louvamos pela vida do Vitor, nós te louvamos por esse culto especial, nós não temos dúvidas que o Senhor falará conosco, ó Pai, o Senhor tem algo importante para tratar com a tua igreja, e nós estamos de ouvidos abertos, para que a tua voz, ó Pai, faça diferença na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu confesso que eu estou muito feliz de estar aqui num culto de quinta-feira, porque há muito tempo eu não consigo estar presente por conta do horário da faculdade, mas é uma alegria estar com todos vocês aqui, amém? Então, esteja intercedendo por mim, irmão, porque hoje eu não trouxe nada, mas a palavra é dele, amém? Então, eu gostaria que a igreja abrisse as suas Bíblias em Salmos 24. Nós vamos ler do versículo 1 até a parte A do versículo 4. Amém? Salmos 24, do 1 ao 4. Amém? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e afirmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Amém? Glória a Deus. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu decidi nomeá-la. E eu fui bem criativo, irmão, você vai ver. Eu nomeei em coração puro e mãos limpas, forma e plenitude. Amém? Então, o salmista ele começa dizendo: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, porque foi Ele que fundou sobre os mares, foi Ele que fez todas essas coisas. E quando nós voltamos ali para o comecinho da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, do verso 1 ao 2, a palavra do Senhor vai dizer: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. E quando nós olhamos isso, a palavra é bem enfática em dizer que a terra era sem forma e vazia. Obrigado, Deus abençoe. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, refletindo a sua imagem na terra e dando forma àquilo que não tinha forma e enchendo aquilo que era vazio de toda a sua plenitude. Então, quando nós olhamos o primeiro ministério do Espírito Santo, foi dar forma e tornar plenamente cheio, amém? E a parte importante é que o Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é o Criador de todas as coisas. E Ele é digno que nós vivamos uma vida de santidade. Ele é digno que nós vivamos uma vida de santidade porque Ele é santo. E nós fomos criados para nos relacionarmos com Ele. O Senhor nos criou com o propósito de nos relacionar com Ele. Então, quando nós avançamos mais um pouco, lá no verso 26, ele vai dizer que Deus, ele fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando nós pegamos o histórico da criação, Jesus e o Espírito Santo e Deus, a Santa Trindade, eles estavam ali, os três. E os três disseram: haja, produza. Mas quando ele vai criar o homem, ele decide colocar a mão na massa, ele decide dar forma com as suas próprias mãos. Ele decide dar forma com as suas próprias mãos e ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Então ele desce e coloca as mãos, dando forma àquilo que não tinha forma, pois nós éramos substâncias informes. E continuando, quando nós avançamos ainda um pouco mais, no capítulo 2, o verso 7, nós vemos que Deus, ele dá forma ao homem, mas ele ainda era vazio. Então o Senhor, ele sopra o fôlego de vida no homem, enchendo ele de toda a sua plenitude. E quando nós olhamos para a criação, nós temos a certeza que nós fomos criados para a santidade. Porque lá em 1 Pedro, no capítulo 1, o versículo 15 e 16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E como Ele é santo, Ele é digno que nós também nos separemos para Ele. Porque o Senhor, Ele tem ciúmes da sua criação. E Ele requer de nós uma vida de santidade. E Ele diz também em Efésios, no capítulo 1, versículo 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E eu acho lindo e maravilhoso porque Ele diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem entrará no seu santo lugar? E Ele começa dizendo: aquele que tem as mãos limpas. E quando nós olhamos na Bíblia, lavar as mãos, o ato de lavar as mãos significa estar bem diante dos homens. Quando nós olhamos lá em Mateus 27, 24, nós vemos Pilatos na fatídica entrega de Jesus. De um lado Barrabás, de outro Jesus, e o povo decidiu soltar Barrabás. E Pilatos, ele sabia que aquele homem, ele não tinha pecado, ele era perfeito, ele era santo. E ele sabia que naquele momento ele estava sendo entregue por inveja. E ele disse: eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos, é estar bem diante dos homens. Eu lavo as minhas mãos porque essa culpa que eu não carrego, essa culpa vai cair na conta de vocês, porque eu estou lavando as minhas mãos. E indo mais a fundo, quando nós olhamos na Bíblia, o único que é chamado de santo é o próprio Deus. Quando a Bíblia vai se referir à santidade, para nós sempre somos chamados de santos. Então, eu não sou santo, o Peterson não é santo, o pastor é santo, mas nós somos santos. Isso é maravilhoso, porque o primeiro ponto que ele fala é sobre estar bem diante dos homens, é sobre a unidade e a comunhão, que é um dos princípios da santidade. Em Hebreus 12, 14, está escrito: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. E nós fomos criados exatamente para isso, para ver o Senhor, para nos encontrarmos com Ele naquele grande dia. Então nós precisamos constantemente lavar as nossas mãos, estar bem com os nossos irmãos, nos esforçar para viver em paz uns com os outros. Porque a nossa comunhão revela Jesus, revela Cristo. E a nossa comunhão lava as nossas mãos. Amém? E nós temos também uma parte muito conhecida da Bíblia, lá em 1 João 4:20, que todos conhecem muito bem. E a pergunta-chave aí é: como posso eu amar a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo o meu irmão, a quem eu vejo? Muitas vezes as pessoas, elas têm uma visão distorcida sobre a santidade. Muitas vezes a santidade, ela é aquilo que te coloca num pedestalzinho e te separa de todos, de tudo e de todos. Mas não, porque se eu posso
fazer uma analogia é: como posso eu ter um coração puro se as minhas mãos estão sujas? Como posso eu amar a Deus? Como posso eu buscar a Deus se eu não tenho comunhão com meu irmão, a quem eu vejo, que está aqui do meu lado todos os dias? Como posso eu ter um coração puro se as minhas mãos eu não enxergo e as minhas mãos estão bem na minha frente? Então nós precisamos verdadeiramente pedir para que o Senhor gere em nós o amor e a comunhão, porque o amor é um princípio da santidade. Em 1 João, continuando em 1 João, só que voltando um pouco no primeiro capítulo, no versículo 7, ele disse: porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se nós dizemos que nós andamos na luz, nós temos que andar em comunhão. E esses dias eu fui numa conferência e eu ouvi algo que tocou muito meu coração, que impactou muito a minha vida. É que nós precisamos desfrutar de tamanha comunhão, nós precisamos estar tão próximos que eu te vejo pecar e você me vê pecar. A proximidade é tão grande, a intimidade é tão grande, que eu preciso enxergar as suas falhas e você precisa enxergar as minhas falhas, porque isso produz santidade. Então nós precisamos quebrar todas as barreiras que nos separam e nós precisamos verdadeiramente viver a comunhão, onde nós enxergamos uns aos outros. Eu sei como o Tom é dentro da casa dele, eu sei como ele trata a família, eu sei como ele trata a esposa, eu conheço ele verdadeiramente. Porque muitas vezes acaba caindo na rotina. Nós chegamos aqui, entramos, sentamos e vamos embora e nada muda. Muitas vezes nós nos conhecemos só através das máscaras que nós colocamos, nós impomos. Muitas vezes eu apresento algo superficial, eu apresento algo para você, mas verdadeiramente nós não temos comunhão, verdadeiramente eu não consigo demonstrar aquilo que eu verdadeiramente sou, demonstrar aquilo que é a minha essência. E isso contém as minhas qualidades e as minhas falhas. Então nós precisamos verdadeiramente nosso amor precisa crescer, e com isso a nossa comunhão. Nós precisamos conhecer uns aos outros para que a nossa união revele a Cristo. E em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, do 12 ao 13, diz que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então nós precisamos urgentemente abandonar tudo aquilo que nos separa. Nós não podemos mais perder tempo com o nosso ego, nós não podemos mais perder tempo apenas vivendo de aparência, mas nós precisamos desfrutar da verdadeira comunhão, porque o Senhor está às portas, e Ele vem buscar a sua noiva, e a noiva do Senhor, ela não pode estar manchada pela separação. A noiva do Senhor, ela precisa estar com as roupas alvas, com as roupas limpas, as vestes limpas e preparada. E existem muitas coisas que mancham isso. Existem coisas que precisam ser saradas no seio da igreja do Senhor. Existe perdão que eu preciso liberar. Eu preciso dizer para o meu irmão, eu preciso perdoá-lo, eu preciso entendê-lo, eu preciso amá-lo, para que a nossa união
revele a santidade do Criador. Aleluia! Então, o princípio da santidade é a comunhão, é a união entre eu e você, até que nós sejamos um só corpo. Porque o Senhor, Ele vem buscar a sua noiva e ela não pode estar dividida. Ela não pode estar separada, então nós precisamos verdadeiramente jogar por terra tudo aquilo que traz separação. Amém? E ele continua verdadeiramente dizendo: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. E quando nós falamos de pureza, pelo menos na minha cabeça, o que vem é criança. Porque as crianças são puras verdadeiramente, né? As crianças são puras, as crianças elas são dependentes, as crianças têm o coração aberto. E ele coloca e usa justamente essa palavra, um coração puro. E se nós continuarmos indo mais fundo, um coração dependente, um coração aberto. Porque lá em 1 João no capítulo 1, versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então verdadeiramente nós precisamos ter um coração puro, um coração dependente, porque nós mesmos não podemos nos purificar. Nós não podemos perdoar os pecados uns dos outros, mas aquele que pode escolhe fazer. Verdadeiramente, Ele não só nos perdoa, Ele não só esquece, mas Ele nos purifica, porque a santidade é um processo, a santificação é um processo que nós devemos viver todos os dias, para aquele grande dia onde nós nos encontraremos com o nosso noivo. Nós precisamos ter um coração transparente, nós precisamos abrir o jogo para Deus. Porque muitas vezes nós falamos: o Senhor, Ele vê as minhas fraquezas. Mas nós precisamos entender esse princípio. Nós precisamos ter um coração transparente. Nós precisamos conversar com o Pai e se abrir, se derramar diante dEle. Porque é isso que uma criança faz. E eu lembro que quando eu era criança, eu fazia alguma besteira, quebrava um prato da minha mãe, eu chegava lá, eu até queria esconder, mas eu chegava: mãe, tá vendo aquele prato ali, ó, quebrado? Não fui eu. Mas quem é que foi? Eu não sei quem foi, mas não fui eu. E naquele momento ela sabia que era eu. Então nós precisamos verdadeiramente ter toda essa pureza de abrir o nosso coração para Deus. Dizer: Deus, eu ainda sou falho, eu ainda sou mentiroso, eu ainda tenho falta de amor. Senhor, eu ainda estou preso a vícios, eu ainda tenho alguns ídolos. Nós precisamos demonstrar a nossa fraqueza diante do Senhor. Senhor, porque eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode perdoar, e não só perdoar, mas me purificar de toda a injustiça. Porque é só Ele que pode fazer isso. Aleluia. E verdadeiramente nós precisamos ter um coração aberto. Um coração aberto, assim como uma criança, ela escuta as instruções do seu pai. Quando é muito engraçado, porque eu via meu pai com meu irmão, às vezes meu pai, ele falava algumas coisas e o meu irmão: nossa, é sério, pai? É verdade? Tipo assim: meu, se você colocar o dedo na tomada, você vai explodir. É sério?
Então, as crianças, elas têm o coração totalmente aberto às palavras do Pai. E elas escutam sem mesmo pensar, não, será que isso daí é verdade? Então nós precisamos ter um coração aberto diante do Pai e aberto para a sua palavra. Salmo 119, no versículo 9 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Ou até mesmo João 17:17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós que somos crentes grandes já, nós precisamos aguentar ouvir umas verdades na cara. Porque quando eu leio a Bíblia, eu encontro vários erros e todos eles estão em mim. Quando eu leio a Bíblia revela tudo aquilo que eu tenho feito contra o Senhor. A Bíblia revela a minha hipocrisia. A Bíblia revela tudo aquilo que me separa dele. Então nós precisamos ter os corações abertos para a palavra do Senhor, porque é assim que Ele vai nos moldando. Porque hoje eu posso ser hipócrita, mas pela palavra eu me torno verdadeiro. Eu posso ser falho, eu posso ter todas as minhas limitações, mas pela palavra me é apresentado um Deus que é poderoso, não só para me perdoar, mas para me purificar dia após dia. Nossos corações precisam estar abertos e nós precisamos sair de todo esse pedestalzinho que nós subimos e entender que nós somos totalmente dependentes. Nós somos totalmente dependentes dele. E lá em Salmos 51, do versículo 10 ao 11, essa precisa ser a nossa oração. Eu clamo para que essa seja a oração da igreja do Senhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito, porque nós somos falhos, mas o Senhor, através do teu Santo Espírito, nos faz capazes. Porque quando eu comecei na caminhada, eu falei, é impossível. Deus tá pedindo muito. Deus, ele é igual quando você vai procurar primeiro emprego. Você precisa ter 5 anos de experiência. Como assim, Jesus? Como assim, Jesus? Eu preciso ser santo. Mas o Senhor, Ele é um bom Pai. O Senhor é um bom Pai. E Ele não nos pede algo que seja impossível. Ele não nos pede algo sabendo que nós não vamos conseguir. Mas Ele nos pede e diz, ei, anda na minha presença. Ei, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença, que a cada dia você será transformado, e aquilo que ainda não tem forma em você vai ganhar forma, e aquilo que está vazio dentro de você eu vou encher com toda a minha plenitude. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Glória a Deus. E quando nós entendemos a nossa total dependência, nós começamos a entender que verdadeiramente nós não somos capazes, mas nós não fomos comprados com coisas vãs, mas nós fomos comprados a preço de sangue, e o precioso sangue do Cordeiro, que nos lava verdadeiramente. E é muito interessante, porque
Lá em Hebreus, no capítulo 10, do versículo 11 ao 14, está escrito: assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Então é algo constante, todos os dias apresentando os sacrifícios, mas esses mesmos sacrifícios não podem tirar os nossos pecados. Mas ele continua, e graças a Deus por isso. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até o dia em que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação, com apenas um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, os homens podem apresentar vários sacrifícios diante de Deus, mas apenas um sacrifício aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. E glória a Deus por isso. Porque quando nós voltamos lá para Gênesis, Adão pecou. E a palavra diz que pelo pecado de um só homem, todos foram feitos pecadores. Pelo pecado de um só homem, todos foram destituídos. Até mesmo aqueles que não tiveram o mesmo peso, o pecado do mesmo peso de Adão, foram destituídos. Mas a palavra, ela também diz que pela justiça de um só homem, muitos chegaram à salvação. Pela justiça de um só homem, nós tivemos acesso à graça de Deus. Nós tivemos acesso a esse amor maravilhoso que foi manifesto por nós na cruz. E já partindo para o final, lá em Salmos 51, no versículo 7, essa precisa ser a nossa esperança. Essa precisa ser a nossa esperança, porque nós vemos que nós somos falhos, nós vemos que nós somos informes, mas o Senhor, Ele nos dá forma e nos preenche de todo vazio. Lá em Salmo 51, no versículo 7, está escrito: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Isso é maravilhoso, irmão. Porque quando Adão pecou, foi feito o primeiro sacrifício. O primeiro sacrifício foi feito. Dois animais foram mortos para produzir roupas. E o que nós entendemos por isso, aquele primeiro sacrifício ele foi feito para cobrir os pecados. Mas o último sacrifício, para sempre, foi para esquecer e nos purificar destes pecados, nos lavar verdadeiramente. E já partindo para o final, irmãos, eu sempre quis fazer isso. Me dá um ré maior aí, varão. Meu Deus. Então vamos entoar esse louvor ao Senhor, porque só Ele nos purifica. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Diga mais uma vez. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado,
mais alvo que a neve serei. Aleluia! Glória a Deus, porque o Senhor nos purificou, amém? Aplauda Ele, muito obrigado pela oportunidade. Aleluia!